É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Uma bela enfermeira com um nome deselegante, Diane, e um sobrenome medíocre, Stone, estava voltando do trabalho para casa de mau humor no ônibus e hoje ela havia recebido outra reprimenda de seu chefe, o chefe do departamento terapêutico, Benjamin. Grande coisa, uma reprimenda. Muitas pessoas dizem, e elas estariam certas. Mas o fato é que a moça não merecia isso e ela, como a Cinderela do filme, foi digna de elogios 333 vezes hoje, mas ninguém se lembrou disso. Sim, a vida às vezes é injusta, e o destino de Ginny deixou muito a desejar. Ela não tinha o que hoje é mostrado em abundância na televisão, em uma vida bonita e rica e um emprego bem remunerado. Ela vivia com seu pequeno salário, junto com sua mãe, em um beco sem saída, um apartamento de um quarto com uma cozinha de 3,5 metros. Alguns diriam que isso simplesmente não era possível, mas essa cozinha existia. E não em pesadelos, mas na realidade. Anos atrás, o pai de Ginny fez uma mesa dobrável na cozinha, como em uma carroça, e uma mesa normal não poderia ser colocada lá. Ele também escavou um nicho na parede, onde eles colocavam produtos perecíveis no inverno para economizar na geladeira. Papai fez o que pôde. Mas, como dizem, ele não conseguiu burlar o sistema e foi demitido. Ele teve de arranjar um emprego de turno e isso não ajudou. Ginny não queria pensar em nada triste. Pensar em sua mãe também não lhe trazia muita alegria. Sylvia era uma mãe comum, não a proprietária da empresa, e não era uma estrela do céu, era professora de russo e literatura no ensino médio. Ela era inteligente, lia muitos livros, falava e escrevia russo perfeitamente. Ela havia acostumado Ginny a isso, e em sua casa, eles sempre falavam corretamente, sem gírias. E ela também era uma beldade, mas do tipo antiquado, e ficava sobrecarregada por crianças malcriadas e adoecia. As crianças de hoje eram muito diferentes de suas contrapartes soviéticas. Antes, os professores eram respeitados na escola e considerados uma autoridade inquestionável. Agora, você não é autoridade alguma se seus sapatos são várias vezes mais baratos do que os da primeira beldade da classe. Mas ainda assim era suportável. Os inúmeros conflitos e a malandragem das crianças eram irritantes. E, de acordo com a internet, um professor poderia facilmente ser espancado se uma criança não gostasse de suas exigências. Sylvia não acreditava na internet e achava que ela era um depósito de lixo universal, até que o professor foi morto. Não, felizmente não foi sua mãe, mas um colega dela, um professor mais velho e inteligente, A história Evan, que vou o contar a professor de vocês hoje física, é pura, que levou um soco na frente de seus cruel olhos. e gentil. E ele ficou ali verdade com as que mãos todas as abaixadas, coisas na ruins final, que ele acontecem poderia na ter vida sido acontecem processado por por uma ter razão. denunciado o filho insolente do Dizem que ricaço podemos local. apreciar as coisas Sua boas. mãe correu em sua defesa, As mas coisas também quando foi elas ferida. acontecem conosco. Como resultado, ela Espero voou que para o você lado e goste caiu no dessa chão. história. Tudo foi Desejo a abafado, e vocês não uma poderia ser de experiência outra agradável forma, de o dinheiro visualização. dominava tudo. Esse incidente não foi exceção. Sim, foi o diretor quem recebeu o pagamento, e não foi qualquer um. Sylvia quase não se machucou, nem mesmo um hematoma. Mas depois desse incidente, Sylvia viveu em um estado de estresse constante, e todas as suas ideias sobre justiça foram destruídas. Além disso, sua mãe ficou com medo de ir à escola. A enfermeira de Ginny percebeu que esse era o motivo. Ela até detalhou, o estresse constante havia interrompido a transmissão de sinais nas sinapses do cérebro, dos axônios aos dendritos. Sim, Ginny era uma garota muito inteligente. Nem a persuasão nem a exortação serviram de nada. Ginny até convidou um psiquiatra para ajudá-la. O psiquiatra descaradamente ficou com um quarto do salário de Ginny pela visita, mas não adiantou nada, e ele disse que só poderia entorpecer o ponto focal do cérebro dela e prescrever sedativos. Mas isso não adiantaria nada, a mãe ficaria viciada ou se transformaria em um vegetal. E não seria possível eliminar completamente o foco. Ou seja, seria possível eliminar a direção do foco, a mãe deixaria de ter medo de ir para o trabalho e passaria a ter medo de outra coisa, por exemplo, tomar banho ou cozinhar. A criança não estava satisfeita com isso, em todas as perspectivas eram podres. Ela tentou sinceramente digerir a explicação esculapiana, em como era possível, e as novas direções no tratamento do estresse e das fobias. A psiquiatria não fica parada. Mas o psiquiatra me aconselhou a não ler bobagens na internet,
pegando o dinheiro, partiu para uma direção desconhecida, deixando para trás um sentimento de frustração e um rastro de perfume caro. O estresse constante foi um gatilho e levou ao diabetes tipo 2. E, de repente, minha mãe desistiu e ela perdeu peso, ficou grisalha, tinha pensamentos infelizes constantemente e parou de se preocupar com Gianni. E seu nível de açúcar no sangue começou a subir. E todo mundo sabe o que isso pode fazer. Logo, por causa das ausências frequentes, sua escola favorita lhe ofereceu licença e ninguém queria uma professora constantemente doente. E não era muito adequado. Então, ela foi embora com orgulho e Sylvia não tolerava essas coisas. E Evan ficou, e até isso lhe parecia uma injustiça gritante. Mas era simples, e ele não era tão orgulhoso quanto sua mãe. Além disso, éramos 7. Não havia trabalho. Como nos anúncios, e você não sabe. Somente na TV e nos anúncios todo mundo encontra um emprego decente. Mas, na realidade, as tias com mais de 50 anos não eram contratadas nem para limpar varandas, e todos os empregos eram preenchidos por mulheres engenhosas das repúblicas da antiga União Soviética. É tarde demais para ser um mensageiro. É tarde demais para ser uma entregadora de pizza. E a sacola não pode ser levantada. E sentar na caixa registradora é uma vergonha. A propósito, as mesmas mulheres engenhosas residentes de países estrangeiros próximos também se sentaram na caixa registradora em lojas próximas. Como opção, eu poderia ter dado aulas presenciais e online. Mas minha mãe, ao que parece, decidiu renunciar ao seu glorioso passado pedagógico. No entanto, ela certamente não se limitou ao computador. Jean bufou e desistiu, dando à sua mãe a liberdade de escolher, embora não fosse uma grande escolha. E mamãe ficou em casa, ou, mais corretamente, foi para a cama. É claro que sempre havia comida, e ela também limpava tudo. Mas havia uma marca assombrosa de cansaço e desesperança em tudo, como se diz agora, e ela não queria ir para casa. Jean agora pegava o ônibus mais longo, embora estivesse de folga à noite. Assim, ela vivia com o salário de enfermeira. Era o suficiente para comprar comida e algumas roupas do brechó, mas não dava para mais nada. Além disso, mesmo lá, os preços haviam disparado, o capitalismo desejado estava na garganta de todos. Mama Sylvia precisava ser tratada. Os medicamentos foram otimizados e o tratamento gratuito tornou-se bastante problemático. Além disso, era preciso seguir uma dieta, e a dieta tinha de ser nutritiva e de boa qualidade, com muitos vegetais e poucos carboidratos. E era simplesmente inaceitável alimentar uma pessoa apenas com repolho barato. E se antes era possível se safar com macarrão, agora simplesmente não estava funcionando. Gianni se esforçou e começou a fazer um trabalho extra, em correr à noite com injeções nas casas vizinhas. Mas ela logo percebeu que esse estilo de vida levaria gradualmente ao mesmo tipo de estresse que o de sua mãe. Em suma, as coisas estavam piores do que nunca. Além disso, o chefe do departamento do hospital em que a moça trabalhava estava de olho nela, uma ocorrência comum tanto naquela época quanto agora. E ela é o assunto da cidade. Se você quiser avançar em sua carreira, terá de ceder. Jean não era apenas inteligente, ela tinha uma reserva mental, como se diz hoje em dia. E ela sabia exatamente o que acontecia com os encrenqueiros. E era exatamente isso que Jean era, como a beleza de uma atriz, Audrey Hepburn, que recusou o diretor, com todas as consequências que isso acarretava. Sim, Audrey era orgulhosa demais, e além disso, o diretor era muito mais velho e muito desagradável, para fazer com ele o que ele queria, só se podia fazer sob anestesia. E era anestesia geral. Como resultado, o diretor cortou o oxigênio da atriz em todos os lugares e por um longo tempo. E o destino de Gianni, ao que parece, não será como o de outras atrizes inteligentes, que não recusaram os diretores a tempo. Além disso, a bela Jean era considerada não muito moderna. Havia vários motivos para isso. Em primeiro lugar, ela tinha uma trança. Não muito longa, mas de qualidade, como sua mãe havia dito, loira e grossa. Era exatamente o tipo de trança que uma garota bonita deveria ter. Em segundo lugar, Jean falava um americano muito culto, o que, no mundo analfabeto de hoje, é um absurdo. E ela usava citações de suas obras favoritas em seu vocabulário. Mas isso muitas vezes não era bem sucedido, e ela simplesmente não era compreendida, as pessoas preferiam outras leituras. Em suma, a garota se destacava do rebanho comum, provocando não apenas a admiração dos outros, mas também a inveja natural, e além disso, ninguém a anulava. E não era ruim ter uma garota tão boa como amante, como diziam os homens que conheciam bem Jean. A propósito,
Todos no hospital tinham apelidos, e todos os conheciam. Mas ninguém resistiu ou se incomodou, e isso cheirava a uma época feliz e despreocupada a qual todos ansiavam por voltar. Todos chamavam Ginny de Cosel, aludindo à possibilidade de se vestir em boutiques francesas, e não se podia contar a todos sobre compras em brechós. Sim, Gianni sabia como manter a boca fechada. Em resumo, as cheerleaders número 2. Para ser justo, é preciso observar que Benjamin, apelidado de Vinick, não tinha uma aparência tão repulsiva quanto a do famoso diretor e era até considerado por muitas mulheres como um homem atraente e imponente. Mas ele era casado. E Ginny jamais tomaria o de outra pessoa e, afinal, Bron pertencia a outra mulher. Além disso, havia 2 crianças crescendo. Não roubarás nem cometerás adultério, foi isso que sua mãe lhe ensinou, e foi isso que os mandamentos de Deus disseram. Venick não conhecia tal sofrimento, e ele era um sibarita declarado, vivia para seu próprio prazer e não via nenhum obstáculo em um adultério tão pequeno, mas prazeroso. A garota não se deixaria levar por tudo isso, em intimidade somente após o casamento. E não com Venick. Mas tais planos iam contra as intenções do gerente, e ele não iria se divorciar dela. Não, ele não mentiu que sua esposa estava irremediavelmente doente ou subitamente cega, como o herói Pierre Richard em seu filme favorito de Gignon, The Umbrella Shot. Ele disse honestamente que não deixaria sua esposa, e ela era seu paraquedas reserva, só que Vinick tinha uma sogra rica que o amava. E isso é uma raridade hoje em dia. Sim, claro, não é a mesma coisa em comparação com Kissa e os diamantes escondidos sob o estofamento da cadeira. Mas ainda assim. E não faz sentido serrar o galho em que você está sentado. E não apenas sentado, mas sentado de forma agradável e confortável. Pelo menos o chefe estava sendo honesto aqui. Em resumo, Ginny deveria ter sido mais compreensiva e ter feito amor regularmente com Bron no sofá frio da sala de cura. Mas Ginny não queria isso, ela não queria nada, e todos os seus sentimentos ainda estavam adormecidos dentro dela. E o abraço intrusivo do insolente Venick só lhe causava irritação. Sim, Ginny era muito atraente, mas estava muito longe de nossas famosas modelos de televisão. Aqui elas teriam causado sensação. A garota recorreu a todos os tipos de truques e tentou usar saias até o chão para trabalhar, calças largas, sem maquiagem e, mesmo quando estava quente, usava blusas sem decote. Mas não adiantou, Venica olhava com o rosto oleoso e baba escorria dos cantos de sua boca. Tudo isso causava náuseas em Ginny. E se ela se deitasse no sofá com tudo isso? Ele é um apresentador detalhista, o desgraçado, pensou Ginny com saudade, e tentou não ficar sozinha com o chefe entediado. Experiente na arte da sedução, Vinick não esperava uma rejeição tão feroz, especialmente da enfermeira inútil de sempre. E, sinceramente, ficou intrigado, por que não? Em primeiro lugar, ele não é feio. E, em segundo lugar, um relacionamento íntimo com o chefe prometia a qualquer garota uma série de preferências, proteção constante contra os ataques de namoradas amargas e a posição de enfermeira-chefe, que tentava conquistar muitas. E aqui era Ginny quem deveria ser a sortuda. O tempo passou, e o teimoso superintendente começou a mostrar seu descontentamento, e ele começou a ficar simplesmente farto de tudo aquilo. Grande coisa. Então, para começar, a Tsatsa recebeu uma reprimenda verbal que, é claro, ela não merecia. Nada de especial, apenas o de sempre. Ginny ficou surpresa em um primeiro momento e depois quis dizer o que achava de Venick. Felizmente, ela foi esperta o suficiente para não começar a gritar imediatamente, embora as palavras já estivessem em sua língua. Então, a garota respirou fundo, imaginou Vinick em um caixão, como sua mãe havia lhe ensinado, e disse, e eu entendo tudo e isso não acontecerá novamente. Tudo o que lhe restava fazer era perguntar, posso ir, senhor? E, com uma reverência, ir embora. Ela não compartilhou o que havia acontecido com seus irmãos em mente, eles só esperavam tomar o lugar de uma enfermeira teimosa no coração do amável diretor, e para eles o cargo de enfermeira-chefe estava começando a parecer muito mais promissor. De alguma forma, Ginny conseguiu terminar seu turno, embora suas mãos estivessem começando a tremer. Era só o que lhe faltava, pensou ela quando não conseguiu estourar uma veia na primeira vez. Então Vinick ordenou que ela fosse colocada no plantão de férias. Esse foi mais um golpe tangível, e afinal de contas, sua mãe havia concordado em ir a uma excursão com ela. Pelo menos uma vez. E então o pequeno mundo que Ginny havia construído começou a desmoronar. Sim, algo tinha que ser feito com relação ao chefe da casa, mas o quê? Ela não queria ir embora, e já havia uma credibilidade estável e estabelecida e uma grande reputação, que o infatigável Vreat estava teimosamente tentando minar. E,
Caracteristicamente, ele estava começando a ter sucesso. O fato de Ginny não ter para onde ir aumentava a empolgação. Então, o diretor lascivo pensou em ela virá rastejando até mim e lamberá meus sapatos. Hoje, ela gostou de mim sem motivo algum. Mas nossa heroína não queria lamber suas botas e queria se matricular para estudar médico. Minha mãe acreditava que o professor e o médico eram as principais especialidades da vida. E sempre dava a oportunidade de ganhar um pedaço de pão, e nobre, e isso era valorizado na família acima de tudo. Mas aqui Vinick deu a entender, de forma transparente, que, por exemplo, estudar e trabalhar ao mesmo tempo seria muito difícil. E ele, como chefe da unidade que lhe foi confiada, ele disse isso, não quer que a qualidade do trabalho seja prejudicada. Embora ele costumava prometer montanhas de ouro. Ficou claro que o sonho realizado em um futuro próximo não era esperado, o quadro era simplesmente repugnante. Em resumo, escolher um ou outro. Bastardo, pensou Ginny, cansada, e encostou a testa no vidro frio. O ônibus estava quente, rolando suavemente pela superfície asfaltada da estrada. De modo geral, ele lhe dava uma sensação de calma, de paz, e ela sentia vontade de ter bons pensamentos. E Ginny começou a pensar em conhecer um bom rapaz. Ela se apaixonaria, se casaria com ele e teria muitos filhos. E eles viveriam juntos com alegria e tristeza, tudo no mesmo dia. Mas então o pensamento imediatamente saltou para a dura realidade e não havia lugar para se encontrarem. No transporte das moças, elas basicamente não se conheciam. No trabalho, os únicos homens eram o odiado Vinick e o indigno enfermeiro de Ginny, Alex. Esse jovem atrevido passava todo o seu tempo livre jogando um jogo popular hoje em dia e absolutamente desconhecido para Ginny, o Tanchiki, que ele compartilhava todos os dias com os outros. Nenhuma dessas coisas agradava a garota. Além disso, Ginny não podia contar com um jogo lucrativo, ela era de uma família pobre. E nenhuma mãe gostaria que seu amado filho trouxesse para casa uma nora assim, mesmo que ela não fosse de fora da cidade. E contar com um príncipe de pelúcia e com o mesmo papai rei do amado filme Cinderela, destituído de uma convocação, não havia como. Afinal, só ele, o eterno ingênuo, dizia, se você é uma pobre garota ignorante, ficarei feliz com isso. Príncipes, olá! Onde estão vocês? Tudo o que restava era esperar por um amor grande e puro. Mas aqui também era possível ficar na sala de espera a vida toda, e assim, nas palavras de uma das heroínas de Dreiser, a mãe culta Silvia, professora de russo e literatura, dizia com frequência. Não havia onde procurar pretendentes, não havia tempo, os preços estavam subindo a uma taxa inimaginável, era preciso ganhar um bom dinheiro, e isso tomava todo o tempo. Precisamos fazer alguma coisa, ela repetia em sua cabeça, ao som de uma música popular. Sua mãe sempre dizia que havia uma saída para qualquer situação, mas que não era imediatamente aparente, e que a busca poderia levar muito tempo e esforço. Afinal de contas, Ginny tinha uma mãe muito inteligente e culta, os ditados dos livros eram úteis para quase todas as situações da vida. É para isso que servem os clássicos. Mas Ginny ainda não tinha visto uma saída. Vou pensar nisso amanhã, ela disse mentalmente a frase popular de hoje e cochilou. E quando o sono estava começando a ligá-la, seus problemas estavam diminuindo e toda a doçura do descanso era vislumbrada para seu corpo e alma cansados, um grito de socorro foi ouvido de repente no ônibus. Ginny, que havia aprendido a responder até mesmo aos sussurros dos pacientes, tinha aperfeiçoado tudo até o automatismo, em 6 meses na UTI neonatal não foi nada fácil. E agora ele se levantou e correu para ajudar, era a única maneira de fazer isso. Um idoso sem-teto precisava de ajuda, os sem-teto também precisam se movimentar de alguma forma. Ele o fez e se moveu, e com bastante sucesso, até perder a consciência. Agora o idoso estava sentado no assento, cambaleando para um lado, cabelos grisalhos sem pentear, um boné de lã esfarrapado e um chapéu gasto, jogados para um lado. Em suma, um clássico do gênero, o vagabundo comum ou bonchus vulgaris, um 5 latino. A mente da garota percorreu todas as possíveis causas de seu desmaio, eram muitas. Para se certificar de que era mais provável que o paciente estivesse vivo do que morto, Ginny mediu seu pulso, não na artéria carótida, como mostravam nos filmes, mas à moda antiga, no pulso, e havia pulso. A propósito, a garota não concordou nem um pouco com esse americanismo, era muito mais difícil e desconfortável medir o pulso no pescoço. Mas certamente muito mais agradável. Sim, o pulso fraco era palpável, o coração ainda estava batendo. Graças à sua mãe, Ginny, que era muito culta, tinha citações para todas as ocasiões.
E a mais favorita era a expressão da escritora Vitória: o principal era estar vivo, o resto podia ser variado. E Ginny começou a variar. Para começar, ela mandou colocar um vagabundo no chão do corredor. Em casos de emergência, ele tinha um senso de humor impressionante. Além disso, ela nunca perdia a calma. Que ótima médica de primeiros socorros ela seria! Algumas pessoas são notórias por não saberem o que fazer ao menor distúrbio no algoritmo de suas atividades habituais, e daí os ataques de pânico e o estupor na menor oportunidade. Ginny, por outro lado, pertencia a um grupo completamente diferente de pessoas, são aquelas que trabalham em serviços de emergência e ambulâncias, e elas ajudam, salvam e ressuscitam adequadamente. Eles chamaram o motorista e ele parou. Na RCP e a massagem cardíaca indireta eram mais apropriadas, e foi isso que Gianni teve de fazer. Ela não tinha amônia, nem outras drogas, nem seringa. Mas agora parecia proibido prestar esse tipo de assistência, e era preciso esperar por uma ambulância. E às vezes isso leva até 1 hora, e tudo isso, maldita otimização. Para ser sincero, isso aconteceu com uma garota pela primeira vez. Aplicar injeções intravenosas no seu hospital favorito é uma coisa, mas tentar ressuscitar um homem no ônibus, sob olhares curiosos, outra bem diferente. Deus me abençoe, disse Ginny com uma voz surpresa, jogou a cabeça do tio para trás, e vencendo a repulsa, preparou-se para a ressuscitação boca a boca. O vagabundo, fora da realidade, pareceu sentir que estava prestes a ser reanimado, em sua boca se abriu e mostrou os dentes. Dentes brancos de metal cerâmica de alta qualidade que destoavam completamente de suas roupas sujas e botas esfarrapadas. Não havia tempo para pensar nisso, e Ginny começou a trabalhar furiosamente, para 3 perfurações no peito. Ela teve que respirar apenas uma vez, e era o que se chamava de emergência, a qual a faculdade de medicina havia dedicado várias aulas. O pescoço e a testa da garota estavam suando, e uma grande e concentrada gota de suor caiu da testa de Ginny para a do vagabundo. Era como se ele estivesse esperando por aquilo, e ele ficou rosado, abriu os olhos, tossiu e tentou se levantar. Ginny arfou de surpresa e os passageiros do ônibus aplaudiram. Aqui está, Glória, disse a garota em sua cabeça. O passageiro reanimado rapidamente recuperou a consciência e se sentou novamente. Ele recusou a oferta de chamar uma ambulância, e o ônibus seguiu sua rota original, e a vida continuou. E aqui estava parada, o vovô havia chegado ao endereço certo. A boa e velha Ginny não podia deixar que o homem ficasse doente novamente, então ela se ofereceu para acompanhá-lo, e ele poderia dormir mais tarde. De alguma forma, o sem-teto concordou prontamente. Além disso, Ginny notou que ele olhava com admiração para sua pulseira de prata fina, um presente de sua mãe. Ela se perguntou se ele iria roubá-la, mas deixou isso de lado, e não parecia. E o preço dessa joia era pequeno, e na verdade, a prata, ao contrário do ouro, comprava o preço de sucata. E isso valia 1 centavo. Sim, havia algo nos olhos do vagabundo, mas era espanto e desânimo, e não um desejo de se apoderar do Tsatsako e de que ele gostava. Eu deveria dizer que o homem realmente ficou atordoado, porque no braço de uma garota desconhecida no ônibus, ele viu a pulseira de sua falecida esposa. Foi por isso que ele concordou quando ela se ofereceu para acompanhá-lo na saída, e ele queria descobrir o que, afinal, havia acontecido. Afinal, a pulseira era a joia da família, uma joia única e existia em apenas um número, e foi feita para o falecido pai joalheiro de sua amada filha. Além disso, sua esposa foi enterrada com ela há 5 anos. Os dois desceram do ônibus, e de repente, o vagabundo estendeu a mão para a garota e ajudou-a a descer. Sim, os eventos começaram a se desenrolar de uma forma bastante interessante. O trem do destino de Ginny tinha virado para o lado errado e já estava começando a ganhar velocidade. Houve uma mudança surpreendente no velho, em seus ombros se viraram, suas costas se endireitaram, sua estatura aumentou e ele ficou subitamente mais jovem. Ginny acreditava em transformações milagrosas, mas não a esse ponto. E o destino continuou a surpreender. O avô suado de repente tirou os cabelos grisalhos junto com o boné, que se revelou uma peruca. E agora Ginny contemplava o rosto agradável de um homem maquiado em seu auge, como costumava dizer o maravilhoso personagem Calço no telhado. Agora há muitos homens maquiados. Esses são os rostos de homens com a orientação correta. E os artistas, com pressa para aproveitar os intervalos no trabalho e não tirar a maquiagem. Seekers espiões, qualquer um, mas não vagabundos. Ginny já tinha aberto a boca para fazer a pergunta natural: quem exatamente é você? Mas antes que ela pudesse, seu velho avô falou. Sim, ele não era um avô, muito menos um vagabundo, mas o proprietário de uma grande empresa de transportes, Maquis. Como? Pensou a inteligente Ginny para si mesma. Foi assim que ela o apelidou imediatamente.
E a aparência incomum do chefe se devia ao fato de que ele tinha de manter um olho constante em seus subordinados, para que eles não violassem a rota e roubassem os lucros. Então, hoje ele decidiu fazer um passeio de ônibus. E como seu rosto era bem conhecido por todos os funcionários da empresa, ele decidiu se disfarçar. Especialmente porque agora havia muitas oportunidades para fazer isso. Só que ele não havia calculado que ficaria tão atraente com uma peruca e um paletó de lã, e ele não era um homem jovem. Ainda bem que uma garota tão simpática chegou a tempo. Tudo isso, vagabundo ressuscitado, disse a Gianni. E agora ele chamará seu guarda e seu motorista, e Gianni chamará e pagará um táxi. Mas, antes de fazer isso, ela quer saber onde a garota conseguiu a pulseira. Não havia nada de secreto nisso, como já mencionado, a pulseira havia sido dada à filha pela mãe de Sylvia. Era barata e valiosa apenas para seus donos, e era considerada uma herança de família. Foi o que Ginny disse ao homem recém-rico. Mamãe. Interveio o vagabundo. E onde ela está? Em casa, continuou Ginny. Ela está doente, tem diabetes. Ao ouvir essas palavras, o homem engoliu freneticamente, e foram as complicações do diabetes que causaram a morte de sua amada esposa Ana. Era necessário atacar enquanto o ferro estava quente, e o ex-velho pediu permissão para visitar a mãe de Gianni. A garota sempre se sentiu constrangida com seu casebre e quase nunca convidava ninguém para ir à sua casa, exceto seus amigos de confiança. Mas agora, ao que parecia, ela estava decidindo por algo mais substancial do que exibir sua cozinha de 3 metros. Ginny concordou, e elas entraram no carro, acompanhadas por um motorista educado, e seguiram para o endereço. No caminho, ficaram em silêncio, e todos estavam cuidando de seus próprios negócios. Além disso, havia muito em que pensar. Ginny estava tentando descobrir quem estava no carro com ela, e o homem, que tinha visto uma de suas coisas favoritas de seu passado feliz, estava absorto em lembranças. De repente, tudo voltou correndo para ele e o levou a um lugar onde ele havia sido feliz por muito tempo, e sim, por um período considerável de tempo o destino havia tratado Max de forma bastante favorável. Ele conseguiu se formar por conta própria como engenheiro de uma fábrica de prestígio na época. Mais tarde, ele conseguiu subir na hierarquia, abrir um negócio e se promover. E então conheceu sua futura esposa, o único amor de sua vida. Como homem de uma mulher só, a partida de sua amada esposa foi difícil para ele, e as outras mulheres não o notaram, embora muitas quisessem, e Max era um viúvo invejável. Além disso, ele tinha uma vantagem indiscutível sobre os outros, em sua família não tinha herdeiros. Infelizmente, sua esposa sofria de infertilidade intratável. E eles não se atreviam a fazer tudo isso com a introdução de material estrangeiro, a herança ruim ainda era um problema. E se tudo estava claro com Max, só se podia especular sobre o conteúdo do genoma de outra pessoa. Isso não podia nem mesmo ser discutido. A adoção também não funcionava, e eles queriam um filho de seu próprio sangue, não seriam capazes de amar o filho de outra pessoa. E o que era considerado uma vantagem aos olhos dos outros era uma vergonha terrível para ele. A antiga casa da moça deixou o empresário atônito, sem falar no apartamento, e ele já havia se esquecido de como era. Especialmente a cozinha minúscula. Mas não foi isso que levou o homem ao estupor, e ele ficou simplesmente petrificado ao ver a mãe de Ginny, e na cama estava uma réplica de sua amada esposa morta. A mesma maneira de esfregar o lóbulo da orelha e olhar com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Até mesmo uma leve caricatura, tudo combinava com uma e a mesma. Seu coração disparou na garganta a uma velocidade de 120 batimentos por minuto, seu estômago ficou frio, seu pescoço umedeceu, o viúvo preguiçoso voltou 10 anos atrás. Era assim que sua amada Ana se parecia na época, ainda relativamente saudável. Ginny, ao ver a reação do homem, pensou com alegria, você não vai ser o diretor da mês. Embora estivesse claro, em todos os cargos desse maravilhoso departamento já haviam sido preenchidos há muito tempo. De fato, hoje era um momento de milagres, e para todos. Mas como era possível que a esposa do assassinado Krushelka fosse uma cópia exata de sua esposa? O que é isso em reencarnação, clonagem, ilusão de ótica ou engano? Havia muitas perguntas. E todas elas exigiam respostas imediatas, e não havia algo mais real do que um milagre. O homônimo do famoso professor tentou perguntar à mãe Sylvia em onde, digamos, o bracelete apareceu e há quanto tempo você o tem. Mas ela não conseguia dizer nada de concreto, apenas lembrava que a pulseira era um presente de sua mãe. Mas ela não gostava de falar sobre isso e nunca contava anedotas de sua vida. Além disso, ninguém estava particularmente interessado nela até hoje.
Ao mesmo tempo, eles trouxeram à tona o assunto da pobreza de seu marido. O pai de Ginny já havia falecido há muito tempo, e ele também trabalhava demais, mas em outra ala e foi trazido para casa em um caixão de lata. Como em um de seus filmes favoritos, e em resumo, todos morriam. E mesmo em vida, sua família não era particularmente chique, mas ele também era orgulhoso e intransigente, e ele e sua mãe eram incrivelmente feitos um para o outro e formavam um casal doce, como seus conhecidos invejosos os chamavam. Mas o empresário não estava se divertindo, e na sua frente estava a pessoa sem a qual ele não conseguia imaginar a vida nos últimos 5 anos. Seu trem também havia virado em outra direção. E o destino precisava de uma pequena ajuda. Mac sempre tinha dinheiro com ele, e por via das dúvidas. Agora, o homem recuperado colocou algumas notas de $5.000 na mesa de cabeceira, o suficiente para a primeira vez. Deveria ter sido suficiente por muito tempo, em Ginny, a econômica Ginny, havia aprendido a viver com pequenas quantias. Sua mãe começou a fazer reverências e recusas figurativas, mas Ginny aceitou o dinheiro e algo lhe dizia que ela deveria fazer isso. Especialmente porque o homem já tinha saído do seu estupor e era óbvio que ele estava agindo deliberadamente. Caso contrário, ela diria mais tarde que ele estava inconsciente, forçado, coagido ou simplesmente levado embora, e exemplos não faltam. Em casa, Max não perdeu tempo e ligou imediatamente para um advogado que conhecia, e um advogado assim deve estar presente na vida de um empresário que se preze. E Max respeitava ou compreendia a si mesmo. Ele se entendia, mamãe, a professora de literatura de Ginny, gostava de dizer. E ele sabia muito russo. O jovem vagabundo, que se entendia instantaneamente, deu ao processo de busca da verdade a aceleração necessária, e um detetive particular foi rapidamente contratado, que, por uma bela comissão local, começou a procurar a verdade. E, com certeza, ele a encontrou, cachorro. Tudo acabou sendo extremamente simples. O sogro, um joalheiro, estava apaixonado. Eles até começaram a morar juntos. E a mulher de seu coração deu à luz suas lindas gêmeas, Nana e Sylvia. Mas a vida em comum não deu certo, algo comum. Quem foi o culpado por isso, não sabemos, e muito já foi levado para o túmulo. Talvez os tempos tenham sido difíceis. Embora os tempos nunca sejam fáceis, é o que dizem sobre eles, os tempos difíceis chegaram. Ou os cônjuges civis discordavam em seu caráter, por exemplo, ele ganhava um bom dinheiro, mas esquecia de fechar o tubo de pasta de dente. Ou as meias que, à noite, gostava de colocar na mesa de cabeceira. Ou ela, não gostava de fazer sopa. E daí? Em muitos países, ninguém cozinha a primeira coisa que faz. E se você não tiver líquido suficiente, como é chamado o primeiro prato em Odessa, beba água fervente quente, em chá, café, isso e aquilo. Os sábios orientais inventaram um provérbio, em se você gosta de cerejas, aprenda a cuspir as sementes. Mas pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, e todos querem se reciclar e se reeducar para que outra pessoa cuspa as sementes. O joalheiro não podia ser treinado novamente, e sua esposa ainda mais, e ensinar um cientista é apenas estragar, e ambos se recusaram a cuspir os caroços. A família se desfez, e os pais se espalharam em diferentes direções, dividindo os filhos. Além disso, era muito conveniente fazer isso em 2 meninas absolutamente idênticas. 2 filhas para cada um deles, em 2 por 2 era 2 por 1, sem resto. E ninguém ganhava um centavo. Assim foi decidido. Elas só concordaram em não se ver novamente. Aparentemente, nós nos entediamos até a náusea. Eles se separaram, muito satisfeitos um com o outro. Antes de se separarem, o pai, joalheiro de ouro, fez 2 pulseiras de prata idênticas, para cada filha, em boa lembrança dos dias felizes em todas as irmãs, e um brinco. Ou seja, uma pulseira. A vida seguiu seu próprio caminho e exigiu alegria. O pai joalheiro encontrou outro amor, na nova esposa tomou a filha dele como sua e a criou como sua própria filha. E então a adulta Ana conheceu seu futuro marido Max. E o que aconteceu com a ex-esposa do joalheiro? Você pergunta. Nada é dito sobre essa história, mas a mãe de Ginny, Sylvia, era sua filha, e foi ela quem recebeu o segundo bracelete. Sim, ela, a irmã gêmea da esposa e cunhada do falecido empresário. Acabou sendo simples, o quebra-cabeça se encaixou. Todos conseguiram o que queriam e Max recebeu as informações de seu interesse. Um detetive particular recebeu a promessa de uma generosa recompensa e a mãe de Sylvia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se melhor. Além disso, inesperadamente, os parentes de um homem rico puderam aceitar alguma ajuda material permanente sem ferir o orgulho e o senso de dignidade.
Embora, a princípio, minha mãe tenha tentado recusar, dizendo que eles tinham tudo. Mas Ginny, que de repente ficou mais forte, a proibiu terminantemente. E ela tem razão, como nosso presidente gosta de dizer, os dois merecem um pouco de felicidade, se você acreditar nos anúncios, eles valeram a pena. Mas será que as propagandas de hoje podem realmente mentir? Sim, podem. A gota d'água, em Sylvia agora tinha boa alimentação, todos os medicamentos necessários e recebia regularmente a visita de um especialista em endocrinologia. Ela se animou e riu muito. Era uma risada que mostrava seus dentes brancos e sólidos, sem o menor defeito. Era assim que Ana, que havia morrido, sempre ria. E essa risada agradou muito o viúvo Max. Além disso, ela se sentia lisonjeada pela atenção de um bom Cajon. Ela frequentava a família Cuslow. Tudo atraía, em atmosfera despretensiosa, o conforto, a boa comida e as tortas de repolho de sua mãe, que Sylvia começou a assar novamente. Durante o dia, ela continuava a administrar o negócio com dignidade, mantendo as mãos na direção certa. E também gostava de ajudar a família Cuslow. Ele sentiu que, além de sentimentos afins por uma bela cunhada, havia algo mais nele, sim, exatamente isso. Os negócios estavam indo bem, e as visitas constantes a Sylvia eram uma alegria, mas algo ainda estava perturbando a alma do empresário. E, finalmente, ele se deu conta. Se as gêmeas são todas iguais, na aparência, modos, risadas e até diabetes, como é que uma irmã era estéril e a segunda conseguiu dar à luz? Aqui ele não se fez de esperto, mas calmamente pegou alguns fios de cabelo da mãe e da filha com bulbos intactos, as chamadas amostras não padronizadas de materiais biológicos, e fez um teste de DNA que agora está na moda, e ele também era muito esperto. De que outra forma poderia lidar com tantas pessoas? E com sucesso. Sim, ele não estava errado, a proporção entre as duas amostras era de 0%. E um dia, em plena prosperidade e comendo outra fornada de bolos, Max fez uma pergunta dolorosa a Ginny Moon. Ou melhor, não uma pergunta, mas uma suposição que se tornou uma certeza. Ela corou e engasgou com seu chá sem açúcar, não esperando tamanha maldade de Cajon. Mas isso aumentou sua confiança de que estava no caminho certo. As palavras de Lenin passaram em sua mente: vocês estão no caminho certo, camaradas. Mas Sylvia, corada, fez o possível para se desviar do caminho certo para o caminho perdido e começou a contar inoportunamente algum incidente bobo da vida, tossindo periódica e inoportunamente. O teimoso Max insistiu mais um pouco e a mãe de Ginny cedeu. Sim, ela havia adotado uma menina porque era infértil. E ela realmente queria um filho. Agora tudo estava claro, e o empresário sentiu uma profunda satisfação moral. Sylvia chorou um pouco, e eles haviam tocado em um ponto sensível. Mas não foi nada demais, seu nível de açúcar no sangue estava normal e estável, e a úlcera trófica na canela direita, que a incomodava há vários anos, havia cicatrizado. Além disso, eram lágrimas de uma espécie de limpeza e havia catarse e não havia mais nada a esconder. Decidimos não dizer nada a Ginny, por que incomodar a garota? Além disso, ela havia desenvolvido um tipo de amor e agora passava todas as suas noites livres com seu amante. E isso era muito conveniente para todos. Especialmente porque ele não precisava mais sair por aí atirando nos vizinhos e havia dinheiro de sobra. Assim, tudo correu como deveria. E Max fez o que tinha de fazer, ofereceu sua mão e seu coração à mãe de Sylvia. E ela não o recusou. Quem poderia imaginar? Há alguns meses, o casamento deles foi realizado em um casamento pequeno, praticamente uma reunião. Não havia muitas pessoas, mas havia um lindo vestido. É verdade que não era branco, mas a cor combinava com minha mãe, que estava radiante de alegria. E, pela primeira vez em sua vida, era realmente de alta costura. Sim, Gianni parou de chamar o marido de Max por trás dos olhos e começou a chamá-lo de Checonte, e então Checonte era o pseudônimo do jovem Chekhov, o escritor favorito de minha mãe. Embora ela tivesse o favorito de todos. Aliás, esse apelido combinava muito bem com Max. No casamento, todos gritaram Sourpuss. E Ginny, toda arrumada, gritou junto com todo mundo, e ela foi ao casamento da mamãe com seu noivo, o jovem cardiologista John, da casa ao lado. Que bom! Você diz, em trabalhar juntos é uma bênção. Como um casal de curis, ou como vovô Lenin e Krupskaya, em juntos, na alegria e na tristeza, e depois, com todos os sinos e assobios, como dizem. Embora houvesse um pequeno aqui, Gianni não trabalhava mais no antigo hospital. O fato é que o marido amoroso de sua mãe havia dado a ela, sua salvadora e filha de nome, vários presentes substanciais, um dos quais era uma vaga em uma boa clínica.
Sim, uma enfermeira-chefe do departamento de gastroenterologia. Viva, viva, viva! Quando o odiado chefe a abraçou novamente, a garota escreveu uma declaração de livre e espontânea vontade. O queixo de Bron caiu. Que outro desejo dele? É um privilégio que só ele tem, o que é permitido a Júpiter, não é permitido ao touro. E ele não assinou o pedido da primeira vez, acreditando ingenuamente que a tola cairia em si e voltaria a lamber botas. Gianni escreveu outra declaração. E Venick não teve escolha a não ser aceitá-la. Mas com 2 semanas de trabalho. A moça não discutiu nem estragou seu humor e, pela manhã, simplesmente não foi trabalhar, entrando em licença médica, foi-lhe concedida sem qualquer impedimento. Havia muitas infecções por aí, e ninguém queria arriscar a saúde dos trabalhadores. Os colegas gentis ligaram para Jean em casa e lhe disseram que Venick estava surtando. Mas ela não se importava, e estava começando uma nova vida. Sim, o destino não a havia enganado. E Jean também se casaria com o cardiologista John. E a noiva também usaria um vestido cardan, mas em um branco borbulhante. E, nesse meio tempo, o pedido de casamento é apresentado no cartório e, por toda parte, há uma constante agitação diária, como acontece na casa antes das grandes festas. E muitas vezes a antecipação da comemoração ou de sua véspera é muito melhor do que o evento em si. É por isso que Jean gostava de girar no turbilhão de preocupações tão agradáveis. A propósito, o novo papai, além do lugar de prestígio, deu à sua filha um apartamento pequeno, mas aconchegante, e um carro. Em suma, um kit de cavalheiro ou, melhor dizendo, uma roupa para uma verdadeira dama. E ele e ela já haviam começado a mobiliar. Além disso, Gianni tinha a oportunidade de se trocar. Em suma, não eram nem 2, mas 32 em uma garrafa. E, é claro, um sabor agradável. Em um dia de folga, a garota acordou repentinamente com vontade de ir ao seu antigo local de trabalho, especialmente porque John havia prometido levá-la, já que ele também tinha que ir para lá a trabalho. Era a primeira vez que ela sentia esse impulso. Por que não? Pensou Ginny. A despedida tinha sido muito boa, na verdade. Sim, Vinick gritou um pouco. E daí? E daí? Disse Calço. Ela decidiu ir depois da 1h da tarde, não havia motivo para isso, rodadas, procedimentos, isso e aquilo. Além disso, as estrelas haviam se alinhado para que John estivesse de plantão hoje e pudesse ir trabalhar mais tarde. Jean estava vestida com uma roupa de férias, como diriam os jovens de hoje, e tinha um penteado intrincado na cabeça, seguindo o conselho de uma garota cabeleireira muito avançada na internet. Na saída, paramos na loja e compramos 2 garrafas de vinho e um bolo, e meu futuro marido disse que seria suficiente para os olhos. Chegamos por volta das 2h. Quando a bela Jean entrou na sala de estar dos residentes, a única outra pessoa sentada ali era Venick, bebendo chá forte em uma caneca enorme e muito suja. Pelas manchas na parte externa da xícara, eu podia ver que não havia nenhum padrão. Você poderia adivinhar o que havia dentro. A propósito, quando a moça trabalhava aqui, ela costumava lavar a caneca manchada do chefe como parte de sua assistência ao chefe. Para ser exato, ela não a lavava de verdade, pegava e amassava uma folha de papel comum e simplesmente limpava a caneca por dentro e por fora. E nada de produtos de limpeza ou detergentes. A caneca esfregada brilhava como se fosse nova. Aparentemente, o Vreat não havia encontrado um novo amor, ou ela, ao contrário da boa e velha Ginny, não havia se apressado em cuidar de seu amado chefe. Algo estava errado com Vinick, mas a garota não percebeu de imediato. Sem esperar pelo aparecimento de seu superintendente de beleza rejeitado por vários segundos, sem piscar, olhando silenciosamente para Gianni. Está vendo quem você perdeu agora? A mente de Ginny piscou. Então o chefe pousou a xícara na mesa e, engolindo a saliva, disse com uma bela sílaba, a primeira vez que chamou Ginny de "sabe, sou divorciado". Sim. Ginny fingiu surpresa. Por que isso? Eu percebi que éramos estranhos. Vinick começou a mentir. Mais tarde, Ginny ficou sabendo que a esposa dele havia pedido o divórcio primeiro, indo ver o marido no trabalho e pegando, no calor do momento, o incansável malandro havia sido pego aos beijos com outra capanga. E ninguém impediu 2 crianças pequenas. Então, ele foi cortado e expulso do apartamento. Em tudo isso foi planejado por sua sogra astuta, sua antiga admiradora. E agora ele tinha que passar a noite na enfermaria, e não havia espaço para ele em seu próprio quartinho. E você é a única pessoa que eu já amei, continuou o incansável cozinheiro, cansado de dormir no sofá frio, com uma voz aguda. Sim, de fato, tenha medo de seus desejos, eles podem se tornar realidade.
E não é só isso. Ginny se lembrou de uma ginasta glorificada que, de forma coquete, disse que gostaria de poder se deitar de costas e olhar para o teto. Mas, por falta de tempo, ela não podia nem fazer isso, e seu dia inteiro é programado a cada minuto. Depois de um tempo, ao fazer um salto na trave, ela aterrissou com o pé errado e de uma maneira ligeiramente diferente. Como resultado, ela quebrou a coluna cervical e passou o resto de sua vida deitada de costas e olhando para o teto, e seu desejo se tornou realidade. Mas a um preço terrível. A vassoura, felizmente, não foi ameaçada pelas fraturas. Mas dormir na ausência de uma cama completa começou a cobrar seu preço. Além disso, havia uma abominação de desolação em seu testamento e um leve desalinho que não lhe agradava. O manto não era apenas cinza, mas cor de terra, e sua amada esposa havia lavado todas as suas roupas anteriormente. Sua cabeça estava adornada com a calvície que já havia aparecido. Além disso, não era dos Duns, na frente, mas das damas, na parte de trás de sua cabeça. E isso, dadas as predileções do chefe, era bastante natural. Que falcão, pensou Ginny, que percebeu o que estava acontecendo. Quando foi que ele fez isso? E o Vreat se animou como um cavalo ao som de uma trombeta, e não, ele não veio hoje. Oh, de jeito nenhum. Ele soube que eu estava divorciada e veio. Sem emoção, ele não conseguia pensar em nada. E ele tinha que dizer alguma coisa, o silêncio ficou cada vez mais tenso. E então, felizmente, médicos animados e 2 enfermeiras entraram na sala do residente e a conferência do hospital havia terminado. E tudo se tornou um círculo completo. Ginny percebeu que era muito bem-vinda, e por que não deveria ser? A garota colocou vinho e bolo na mesa e anunciou que logo se casaria. Mas não convidou ninguém, e ela ainda se lembrava de algo desagradável do passado recente. Todos começaram a fofocar, e Vinick ficou frio em como ela poderia estar se casando e o que dizer dele e de seu grande e puro sentimento. As perguntas de sempre começaram: quando é o casamento e onde vocês vão morar? E então Ginny disse que já tinha seu próprio estúdio. A propósito, temos que ir à loja de móveis hoje, ela estava olhando para algo adequado. Ah, e o carro vermelho embaixo da janela também é dela, e ela e seu futuro marido se revezam para dirigi-lo. Ela já bebeu o vinho, comeu o bolo, e é hora de ir embora. É assustador olhar para Venick. Ginny não olha, ela não está mais aqui, ela está lá, e ela e John combinaram de almoçar juntos pela manhã, e ele pode arranjar tempo para ela. E lá está ele, de pé ao lado de Reno, olhando para ela. Meu Deus, por que ela tem tanta sorte? Enquanto o carro se afasta, Ginny mexe na bolsa e recebe uma mensagem de texto em seu celular que sua mãe e seu padrasto lhe enviaram algum dinheiro, que obviamente não será desnecessário em suas preocupações pré-casamento. Que sorte do Sechonte ter desmaiado, pensa feliz Ginny, e com razão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.